O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, se reuniu com Sergei Lavrov, representante do governo da Rússia em Brasília, nesta segunda-feira. E nesse encontro, os dois governos defenderam a paz na Ucrânia, também prometeram estreitar as relações para o desenvolvimento mútuo. Sobre esse assunto, conversamos agora com o professor de Relações Internacionais da SPM, Leonardo Trevisan. Professor, obrigado por atender a Band News FM, tudo bem? Boa tarde, obrigado a vocês pelo convite. Bom, professor, começando então justamente por esse encontro entre o governo brasileiro e o governo russo, que foi recheado de polêmicas. A vinda de Sergei Lavrov foi muito criticada. Como o senhor avalia os resultados, o que foi anunciado pós-encontro? Olha, primeiro de tudo, nós temos que ter clareza que Sergei Lavrov é um experiente diplomata, ele tem mais de 20 anos como chanceler da Rússia, é uma espécie de decano entre os diplomatas da ONU. É preciso tomar um pouco de cautela com a agressividade das palavras. De alguma forma, esse diplomata veio ao Brasil com uma função bem clara. Deixar uma palavra de agradecimento. Desde o primeiro convite que foi feito, ele já saiu da Rússia dizendo isso. Quando chegou ao Brasil, repetiu isso ao ministro Mauro Vieira. Ele estava agradecendo ao Brasil, em nome da América Latina, portanto, reconhecendo uma posição de importante, se não de liderança, pelo menos de presença brasileira, que inegavelmente é o maior PIB, a maior população na América Latina. E esse agradecimento veio porque a América Latina, não, na maior parte dos países, não aceitou as sanções à Rússia, manteve as negociações com a Rússia. Uma coisa é condenar a invasão de um país, como a maioria desses países fizeram, como o Brasil fez, condenou a invasão. Outra coisa é você tomar uma posição de punição. Tomar uma posição de punição é você participar do conflito. Então, de alguma forma, a América Latina foi um dos continentes, entre outros, também muitos países africanos e muitos países asiáticos, tomaram exatamente essa mesma posição, uma posição de equidistância do conflito, condenam a invasão, como foi feito, foram 140 votos condenando a invasão, porém, as sanções é uma outra realidade. Sanções é participar. O primeiro motivo da visita é exatamente esse. O segundo motivo da visita de Lavrov, sem dúvida nenhuma, é um reconhecimento da Rússia de uma posição de mediação do Brasil. Nós precisamos entender o seguinte, nós politizamos um pouco essas relações. Então, não é o presidente Lula, não seria o presidente A, B ou C, é a posição brasileira. Há mais de século, o Brasil tem uma posição de neutralidade. Eu recomendo que todo mundo tente entender sobre isso, por que o Brasil, todos os anos, é o país convidado a abrir a Assembleia da ONU. Nós temos essa imagem. Nós nunca participamos de nenhuma guerra de ataque a ninguém. Temos bem mais de séculos sem nenhum conflito com ninguém. Então, de alguma forma, esta posição brasileira é uma posição que Lavrov, de alguma forma, ao visitar o Brasil, ao endossar um aperto de mão ao presidente Lula, reconhece a sua condição de mediador. Nada disto significa que o Brasil está, exatamente porque quer a posição de mediador, dando razão para um lado ou para outro. Nós devemos ser bem claros, para usarmos uma expressão bem nossa, bem brasileira. O presidente Lula, falando bem típico da nossa diplomacia, puxou a orelha, deu um bom puxão de orelha nos dois briguentos. Eles estão errados os dois. Putin por invadir e o outro porque não quer falar de paz. Nós vamos ter que falar de paz. Nós vamos ter que negociar isso. Então, de alguma forma, me parece que essa é a posição brasileira e é uma posição de boa vontade em relação ao Brasil, que o ministro Sergei Lavrov reconheceu. Agora, professor, essas declarações dos dois ministros acontecem depois também da visita do presidente Lula à China, e claro que esse ingrediente também ajuda a gente a entender as reações
que aconteceram por parte, por exemplo, do governo dos Estados Unidos, criticando as manifestações do presidente Lula. Agora esse encontro russo, digamos, com o representante russo, coloca um pouquinho mais de lenha nessa fogueira das relações internacionais. Agora, o senhor até citou um pouquinho isso na sua primeira resposta. Essa reação, essas críticas que estão sendo feitas ao governo brasileiro são, então, na sua avaliação, injustas, são exageradas, e o Brasil, de fato, como alguns têm dito, está se aproximando mais de países como Rússia e China, desse eixo mais oriental, e deixando o Ocidente de lado, ou não é nada disso? Olha, primeiro de tudo, sobre quando a gente olha para isso, né, um convite que talvez a gente possa fazer aos críticos muito apaixonados em algumas áreas nos Estados Unidos, né, é que eles deem uma olhadinha, né, na revista The Economist. Eu suponho que nenhum crítico, que nenhum sujeito mais assim informado considere a revista The Economist amiga da China ou amiga da Rússia, né? As capas contrárias tanto a um quanto a outro, as autocracias, os mais de 150 anos de defesa do liberalismo são muito claras. Qual é a conclusão da revista The Economist sobre o nosso tempo? No Ocidente, os países que compõem o Ocidente, basicamente aquele eixo de países em torno dos Estados Unidos, que é por Austrália, Nova Zelândia, o Reino Unido e o Canadá. Esses países, esses 5 fortes, eles têm uma ideia de que eles estão continuando a ver um filme sobre a Guerra Fria, que é o filme Continua da Guerra Fria. O resto do mundo, que não são esses 5 países, veja bem, eu repito, é a Economist, está vendo um filme novo. É disso que nós estamos falando. A Economist acertou em cheio nas suas palavras. Nós temos 5 mais países do Ocidente que estão vendo que a Segunda Guerra Mundial ainda não terminou. Ela continua, e ela continua com uma visão bem clara assim, de um produto dela, que era a Guerra Fria. China, no final da Segunda Guerra Mundial, era um país absolutamente destruído. Ele não era nem um player importante da guerra, dominado por outros países. A China é hoje o grande desafiante da potência hegemônica. Basta isso para a gente entender que o mundo mudou, né? O filme é novo. O que os países todos estão olhando é que o filme é novo. Não é o filme da antigo da Segunda Guerra Mundial. Não é o filme clássico da Guerra Fria. Observe que, se a gente olhar para isso, nós vamos ver que o próprio presidente Macron, que é um banqueiro, não tem nenhuma correlação, amizade ou qualquer coisa semelhante a regimes autocráticos. O presidente francês foi à China e disse que a realidade é de um mundo novo e que a Europa não pode ser vassalo de ninguém, seja a China, seja os Estados Unidos. É disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de um redesenho do mundo geopolítico, do qual aquele que tinha hegemonia completa, aquele que era o dono do mundo, aquele para quem a história tinha acabado, porque nem nada mais iria ocorrer a não ser a vitória do capitalismo norte-americano, esse mundo, de alguma forma, está tendo uma transformação. Que eles vão ficar meio chateados porque o mundo está em transformação, isso é eterno nas potências hegemônicas, né? Agora, que de alguma forma eles convidem todos a participar da sua hegemonia, é mais difícil, né? Um pouco dessa mudança que o mundo está ocorrendo não é reconhecida apenas por esses 5. O restante reconhece essa mudança e sabe perfeitamente que é melhor nós redesenharmos a mudança com comércio, reativarmos a globalização, reativarmos uma visão multilateral, porque a alternativa a isso é a guerra. E eu acho que ninguém quer guerra. E nesse sentido, o senhor acredita que essas falas, essas críticas, até mais fortes, de representantes do governo dos Estados Unidos são mais da boca para fora? Quer dizer, não deve acontecer nenhum tipo de retaliação ao Brasil, de se aproximar mais da China, de negociar diretamente, de receber representantes do governo russo? É só da boca para fora, para tentar mostrar que os Estados Unidos ainda olham para o mundo, mas de fato não vai dar em nada? O problema não é que dê em nada, meu caro. O problema, na verdade, quando nós olhamos para isso,
é que os Estados Unidos têm uma das melhores diplomacias do mundo e tem uma diplomacia capaz de fazer anotações importantes. A melhor prova de que o Brasil não aderiu inteiramente à China é que o que a China mais queria com a visita do presidente Lula, por favor, eu quero grifar isso. Se eu estivesse dando a minha aula, eu ia ficar grifando com giz embaixo, né? O que é que os Estados Unidos notam? Que o Brasil foi à China e o que a China mais queria do Brasil era que o Brasil aderisse àquela iniciativa Cinturão e Rota, que é uma iniciativa de investimentos chineses brutais, junto com todo mundo sabe que quem paga manda. Todo mundo sabe isso. Ninguém bem de criancinha a pessoa aprende, né? Então, o que o Brasil fez foi olhar para a China e falar, isso não. Aqui não vou fazer. A diplomacia americana interessante, inteligente, esclarecida, sabe perfeitamente que o Brasil deu um não à China. Naquilo que a China mais queria para marcar influência. E, com isso, vai, de alguma forma, fixar um limite da influência chinesa na América Latina. E nada disso significa que nós vamos brigar com a China. A China compra 35% das nossas exportações, 80% do minério de ferro. Calma, nada disso, não vamos brigar com a China. Outra coisa é nós obedecermos à China. São coisas diferentes. Então, o que parece que precisa ficar bem claro é que a diplomacia americana mais esclarecida, menos politizada, vai perceber claramente a diferença das coisas. O Brasil não aderiu à China naquilo que ela mais queria. Ele manteve a sua posição de neutralidade. Este ponto precisa ficar mais claro, porque senão nós não entendemos corretamente a posição brasileira e não defendemos os nossos interesses. O que o Brasil mais quer é cuidar dos seus interesses. E porque os interesses brasileiros significam emprego e renda para os brasileiros, assim como os americanos fazem com os deles, assim como os chineses fazem com os deles. Os chineses olharam para nós e disseram, olha, vem para cá, a gente cuida de vocês e manda um pouquinho em vocês. O Brasil olhou para ele e falou, não, vender nós vendemos, mas nós cuidamos de nós mesmos. É disto que nós estamos falando. E para fechar, professor, diante dessa postura, dessas últimas ações do governo brasileiro, qual a importância do Brasil hoje na geopolítica mundial? E dito isso, o país pode, de fato, mediar a paz na Ucrânia, por exemplo, como tem tentado com essa apresentação do plano de paz, com essas conversas hoje com o Sergei Lavrov? Isso é tangível? O Brasil tem essa força, esse tamanho para negociar e ser um player importante numa chegada de resolução do conflito? Essa pergunta é excelente, porque essa pergunta ela oscila em duas realidades. A primeira realidade, não é nós nunca olharmos para o Brasil como uma espécie de um país muito pequeno, muito humilde. Não é. Nós estamos entre as 10 maiores economias do mundo. Tá? Nós temos um dado fundamental para o mundo olhar para nós. Assim como o mundo tem ogivas nucleares, nós temos segurança alimentar para vender ao mundo, principalmente com soja, que é proteína animal. E isso é fundamental para a gente olhar para o mundo. Nós temos o maior rebanho bovino do mundo, somos o maior exportador disso. Então, cuidado. Nós temos importância, sim, temos uma importância estratégica, temos 8 mil quilômetros de costa, isso tudo é importante. Isso tudo é fundamental para a gente olhar. Atlântico Sul, é o Lavrov que veio aqui conversar com a gente para a gente falar pela América Latina. Nós temos importância, sim. Isso não nos autoriza a imaginarmos sem sobriedade, sem uma absoluta dose de realismo, imaginarmos que o mundo vai nos ouvir porque nós gostamos disso. Não é assim, nem um lado, nem outro. Segundo ponto essencial nesse processo, o histórico do Brasil nessa oferta de neutralidade, de algum acordo, é um histórico que é diferente daquele de 2010, por exemplo, quando nós tentamos, junto com a Turquia, nós parecíamos que fomos sozinhos, não, era Brasil e Turquia, tentamos mediar o freio na imposição de sanções brutais contra um país que era o Irã. Porque o desenvolvimento era isso que o Brasil queria. De alguma forma, marcou uma posição. Nós lançamos uma posição da diplomacia brasileira. Nós estamos pedindo que no redesenho do geoeconômico e geopolítico do mundo,
Nós não queremos uma posição de cabeceira na mesa, mas nós queremos estar sentados na mesa. É disso que nós estamos falando, né? E é uma aspiração legítima de um país que tem o potencial econômico que o Brasil tem. Perfeito. Conversamos com o professor de Relações Internacionais da SPM, Leonardo Trevisan, sobre esse papel brasileiro na geopolítica mundial, também os reflexos desses últimos acontecimentos, dessas últimas declarações do governo do Brasil após a visita da China, agora o encontro com o governo russo. Professor, muito obrigado e até um próximo contato. Obrigado a vocês pelo convite e boa tarde a todos.